Palavra, presta atenção no Evangelho, 2 Coríntios, capítulo 10. Abre aí. 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda Coríntios, capítulo 10. Acharam? Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Podemos ler? Versículo 2 Coríntios, eu estou no 9, aqui achei. 2 Coríntios 10. Versículo 4 em diante diz assim, ó. Porque as armas da nossa milícia não são, mas sim poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. Presta atenção que tem detalhe riquíssimo aqui. Destruindo argumentos. O que é argumento? Vai vir palavras. Esses argumentos aqui não é só quando o diabo fala, ele próprio fala aos nossos ouvidos, a nossa mente. Aí você fala, e fala. Você se lembra? Segura aí. Deus vai trazendo, eu vou lembrando aqui, senão eu esqueço. Você se lembra do rei Saul? O que ele ofereceu mesmo para destruir o gigante Golias? O que ele ofereceu? Isenção de imposto, o resto da vida não vai pagar imposto e ainda dou uma virgem. Ó. Até essa menina virgem minha aqui, quem vencer o gigante vai ficar com ela, vai casar com ela. Por que um rei que venceu tanta guerra, tanta batalha, ficou com medo de um gigante? Não é só isso não. Não é só isso não. É porque há guerra na mente do ser humano. E ele não estava ainda não, irmã. E há guerra na mente do ser humano, que o ser humano fala assim, não vou conseguir. Não é para mim. Eu sou tão pequenininho, tão fraco, não é para mim. Então, às vezes, você não toma posse de um emprego por causa daqui, ó. Às vezes, você não toma posse de um casamento blindado por Deus por causa daqui, ó. Vem um monte de gente, vem o próprio Satanás falando, mas ela é muito feia para você. Só que o coração dela é de Jesus. Ele é muito feio para você, mas o coração dele é de Jesus. E aí você não toma posse da bênção e corre atrás da maldição. Olha, tudo começa em várias áreas da nossa vida. E uma coisa, meu irmão, que você não controla se não tiver o Espírito Santo de Deus 24 horas aí, é a mente. A criança, quando ela leva uma queda, ela levanta em seguida sem chorar? Ela já chora lá no lugar onde caiu. E quando ela se dá conta de que ninguém foi socorrer, aí ela levanta chorando e vai procurar socorro. Mas algo que venceu ela cair dali foi quem? A mente. Aquele pensamento, não vou conseguir. Chamam a criança de feia e a criança não tem ainda sabedoria espiritual. Como a Tamar do irmão William. Ela vai chorar na frente de quem falou que ela era feia. Então, a mente nossa, meu irmão, se a gente não tiver cuidado com a mente, a gente perde benefício, a gente perde a salvação, a gente perde batalha e talvez até a guerra. Quantas vezes a gente está aqui num culto e a gente começa a pensar besteira? Não, essa irmã, não sei não, hein? Olha o jeito que a irmã pega no microfone. Quem foi que falou isso na tua mente? Está vendo que se a gente não colocar um capacete que Jesus preparou para colocar na nossa cabeça, não é o capacete que o motoqueiro usa, que o astronauta usa, não. É um capacete espiritual. Esse capacete, quando vem, Jesus coloca, a gente permite, é a gente que permite. Às vezes a pessoa fala assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir me salvar. Jesus me salva.
A salvação é você que vai para lá. Jesus, ele garantiu, ele fez a parte dele. É você que vai para lá. Mas é difícil, eu não vou conseguir. É muita luta com o esposo, é muita luta. Olha o que você imagina sem lutar. Você tem que lutar. E para você vencer, você tem que enfrentar. O rei Davi olhou e falou, tenho certeza que dentro dele ele falou, é grande. Para o Israel todo, o exército do rei Saul todinho se acovardar. Inclusive meus próprios irmãos fazem parte do exército. Se acovardaram, realmente é um bitelo. Maior do que Deus que eu sirvo não é. É aí que você vence a tua mente. Quando você enche ela de Bíblia, palavra de Deus. Aí quando vir aquele mau pensamento, que nós vamos aprender aqui na Bíblia agora, aí você vence com a Bíblia. Aqui, ó, quer ver? Eu confesso para os irmãos que quando eu fui assumir a primeira igreja, até hoje eu tenho medo. Até hoje eu tenho medo. Eu subo aqui morrendo de medo. Mas Deus me dá força, me dá sabedoria, coragem para vencer. E a palavra dele me fortalece, as orações me fortalecem, o louvor é tremendo, fala comigo grandemente. Aí eu quero falar para você o seguinte, eu me lembro que quando eu cheguei lá a primeira vez, quando eu fui apresentar, estava lá os bispos, os pastores e tal, e depois eles sumiram, cada um foi cuidar da sua igreja. Eu falei, agora é comigo. E aí eu cheguei lá, parei, desci, minha esposa, paz, irmão, paz, morrendo de medo. Eu digo, meu Deus, o que eu vou enfrentar aqui? Eu sei que é demônio, mas o que eu vou enfrentar aqui? Pessoas que vão me amar, pessoas que vão me odiar, o que eu vou enfrentar aqui? Mas Jesus esteja na frente. Eu sou tão pequenininho aqui, Jesus, eu sou o menor de todos aqui. Esteja na frente, no controle de tudo. Mas eu acreditava que maior é o que estava comigo de que eu iria enfrentar lá. Por isso que eu ia, mesmo com medo, mas eu ia. Porque eu sabia, eu tenho certeza, você deve ter certeza também, de quem está na tua frente te guiando, é maior do que qualquer situação. Ó, irmãos, destruindo argumentos. O diabo vem argumentando, fala, você não vai conseguir, você vai. Maior do que tu, Satanás, é o que está comigo. Aí você consegue. Ô, irmão, se a igreja souber lutar no mundo espiritual, batalha espiritual no mundo espiritual, pastor, ele atua em que área? Para me ficar sabendo. Meu irmão, ele atua em várias áreas. Ele atua no mundo, olha, você lembra a potestade do ar? Ele atua no ar, ele atua nos planetas, ele atua aqui na terra, ele atua nas coisas do mundo, ele atua na carne, lembre disso, que ele atua na carne. Que é quando vir aquele desejo de satisfazer a vontade da carne, mentindo contra a palavra de Deus, na hora você destrói. Não! Em nome de Jesus eu não vou fazer a vontade da minha carne, porque essa vontade peca contra a lei perfeita da liberdade. Eu vou sujeitar a lei perfeita da liberdade e destruir o quê? Os argumentos de Satanás. É assim que você vai vencer. Olha quanta coisa boa só aqui. Às vezes, irmãos, os jovens, pais e mães, igreja do Senhor, obreiros, pastores, a gente fala assim, meu Deus, uma palavrinha dessa tão pequenininha, mas tanto conhecimento aqui. Olha isso aqui, ó, destruindo os argumentos. Saul, se ele tivesse, irmão, guardado todo o ensinamento que ele recebeu através dos profetas de Deus que levavam para ele ali. O profeta Samuel levou muitas palavras, o profeta Natan esteve no meio deles. Aí eu pergunto para vocês, se ele tivesse guardado, na hora que ele olhou para aquele gigante e os soldados dele se acovardaram, primeiro foi ele que se acovardou. É claro, se eu me acovardar aqui, os obreiros vão tudo fugir. Saul se acovardou, o exército todo dele se acovardaram também. Mas quando Davi enfrentou, o povo fez festa. Então, igreja, você precisa aprender a lutar contra Satanás, o inimigo invisível das nossas almas.
Às vezes ele vai abrir a boca de quem mais tu ama, para te entristecer. E aí você precisa destruir, não é quem tu ama, mas aquele argumento, aquela palavra que saiu da boca de quem você mais ama, e dizer assim: mas você está relaxado. Você fala: não estou não. Não estou não. Eu estou lutando, batalhando. É por isso que era bom que todo mundo entendesse isso. Oh, meu Deus, quem dera você saísse daqui hoje revestido dessa sabedoria. Olha, irmão, presta atenção. Destruindo os argumentos, destruindo a altivez. Aí, quem é que quer que a gente levante e empine o nariz? Eu sou o melhor aqui. O maior, o melhor aqui sou eu. Não! Quem é maior, melhor aqui é Jesus. Todos nós somos pequenininhos. Quando Satanás vem com um argumento aí no teu ouvido, aí falando: você prega melhor do que o pastor. Destrói, meus irmãos. Porque quem prega melhor aqui é Jesus, nem eu prego. Quem prega, a graça dele é que prega aqui. Então presta atenção, aí é onde nós aprendemos a ser igreja. Ah, quem dera todo mundo tomasse posse hoje. Altivez, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, destrói. E levando cativo todo entendimento e obediência de Cristo. Irmãos, se a nossa mente estiver em total obediência a Cristo, Satanás vence. Olha, mãe, casou. Minha nora casou com meu filho. Exemplo aqui, casou. Nada de filho e a gente cobrava. Eu cobrava tanto aqui, lembra? E aí um dia, e ela nunca falou nada, mas ela sofria com isso. Eu vim saber agora. E aí, ela sofria com isso. E ela foi numa médica, né? Para ver o que ela tinha. E a médica falou: você é estéril. Como é que você ouve uma palavra dessa? Mulher casada, recém-casada, querendo gerar filho para ser mãe de filhos. Você é estéril. Só que a médica se esqueceu que ela pertence a uma família que tem fé em Deus. E a estéril deu luz a filhos. Já tem uma menina aí, se não brincar, vem um time de futebol. E glórias a Deus por isso. Então eu falo para vocês, irmãos, aquela palavra, aquele argumento, você é estéril. Se ela não tivesse fé em Deus, se suicidava. Mas como tem fé em Jesus Cristo, como nós temos fé e oramos e confiamos, olha o milagre aí. Destruiu ou não destruiu os argumentos do diabo? Peguei no colo o milagre. Primeira coisa que eu fiz quando eu entrei lá, eu falei: eu quero fazer uma oração aqui, agradecer o meu Senhor pelo milagre que está aqui diante de mim. Pega. Eu falei: eu não tenho jeito mais não, já perdi a prática. Pega. Peguei. Deu até cãibra no braço, de tão medo de derrubar. Fiquei com o braço meio duro assim, deu até cãibra. Quando eu coloquei no beicinho dela lá, estava todo o braço desconjuntado. Mas levinha, bênção de Deus. Vocês estão entendendo por que eu estou trazendo essas reflexões, essas parábolas? Para você entender o que é o argumento. Você é incapaz. Ou pior funcionário que eu contratei em toda a minha vida. Uma palavra dessa, hein? Um argumento desse. Aí você fala: realmente eu sou o pior mesmo. Não, você é o melhor de Deus. É que quem está falando isso não reconhece o valor que Deus te deu. Você tem que acreditar em você. Se você não acreditar em você, você não vai para lugar nenhum. Você é a pessoa principal que precisa acreditar em você.
Olha no espelho e fala assim: eu sou o homem mais bonito do mundo. Eu estou parecendo Abraão. Por isso que eu estou deixando mesmo. Eu chego no espelho e falo: mas eu estou igual a Abraão. Né? Agora presta atenção uma coisa aqui. Muitas coisas irão acontecer até a gente morrer e ouve Jesus voltar. E cuidado com os argumentos. De pessoas usadas pelo maligno e pessoas que você mais ama, mais respeita, mais considera. Pode ser até eu. Se eu não vigiar e o diabo abrir minha boca, ou Deus me usar para te provar. Deus pode me usar para te provar. E te chamar a atenção numa hora que você vai estar num momento fragilizado, e você vai dizer: oh, pastor, não é de Deus. Nem percebeu que eu estou fraquinho hoje. Olha que ele abriu a boca para falar. E será que não foi Deus te testando? Então cuidado, igreja, para a gente não confundir argumento de Satanás com prova de Deus. Agora presta atenção aqui, ó. Destruindo os argumentos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento, ó irmão, a mente, toda a sua mente, cativo à obediência de Cristo, e não do Satanás, não do inimigo. E estando pronto para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Agora presta atenção aqui. Vamos entender de fato e de verdade aqui, na prática agora. Quando o Ilames abriu o culto, eu estava lá embaixo. E eu vi ele sendo usado por Deus. Culto está aberto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos abrir o coração, igreja, vamos orar. Culto de revestimento espiritual, e deixou Deus usar. Amém? Enquanto ele orava aqui, pergunta para ele está aí? Olha lá ele lá com a criança no colo. Pergunta para ele, a tua mente pensava em quê? Somente pensava em quê quando você orava? Só em Deus. Olha lá, ele está lá atrás, pode virar a cabeça, ó. Ele está fazendo assim, ó, que ele está com a criança no colo ali. Só pensava em quem? Se a tua mente estiver desocupada, é aí que vem os falsos argumentos. É aí que vem as más conversações. É aí que vem a seta diabólica. E como é que a gente vence ela? Vai orar. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos ocupar a nossa mente com oração. Porque quando a gente está orando, irmão, já é provado cientificamente. Olha, até a ciência aprova que quando a gente ora, desenvolve não sei o que aqui no nosso cérebro, que faz a gente ter mais saúde, ter mais força, ter mais alegria, ter mais tudo de bom. Quando a gente ora, até a ciência aprova. E antes da ciência aprovar, Jesus já aprovou, Deus já aprovou, o Espírito Santo já aprovou e a palavra aprova. Então vamos orar, jovem. Vamos orar, jovens. Vamos orar, novos homens, novas mulheres. Vamos orar, igreja, para que a gente possa apagar todos os dardos inflamados do maligno. Às vezes você está aqui, mas aconteceu tanta coisa lá no trabalho. Às vezes você está aqui e deixou em casa, veio de casa e deixou alguma situação. É o marido, é a esposa, é o vizinho, é o pai, é a mãe, é o avô, é a avó, é o tio, é o parente, é o filho, é a filha, é a saúde, seja lá o que for. Irmão, você recebe uma notícia má como ela recebeu, você é estéril. Todos os exames aqui, ó, atestam isso. Tem umas médicas e médicos que eu vou dizer uma coisa para você, precisa ter um pouquinho mais de amor para dar as más notícias. Porque se a pessoa não estiver pronto, morre ali na hora. É ou não é? Quem é que está pronto para receber má notícia? É por isso que o ser humano tem um vazio dentro deles, que necessita ouvir boas novas. E só tem um que fala boa notícia, é Deus. É Deus. O resto no mundo. Amém, igreja? Enquanto o Ilames orava aqui, a mente dele estava só pensando lá em Deus. Tanto é que a boca não parava de falar palavras boas, palavras inefáveis, poderosas, que sarava, curava, libertava, abençoava, renovava, fortalecia, colocava de pé.
para glorificar a Deus. Então, igreja, ocupa a tua mente com essas coisas. E como é que eu ocupo a minha mente com essas coisas? Sempre lendo a Bíblia, meditando de dia e de noite, sempre orando, constante, irmão, não para não. Jejum, constante, não para não. Culto a Deus, escutando louvor, ouvindo a Rede Salvação, que é só... Eu cheguei na casa da minha filha hoje para pegar minha netinha mais velha, e ela estava ouvindo Rede Salvação. Então, igreja, eu fiquei feliz, fiquei lá na porta um tempo, falei, deixa eu ver aqui. Eu chego, Senhor, estou indo lá. A casa está alugada para quem? Ele falou, não, não, alugada não. Ele tomou posse, porque a família abriu o coração e falou, reina em mim, Jesus. Mas a voz da experiência fala, vai devagarinho, para de trás da porta e vê como é que está o temperamento. Se está calma, se está em paz, as crianças estão unidas, ou se está uma puxando o cabelo da outra, me dá minha boneca, me dá. Aí a casa está alugada para quem? Aí eu fico um tempinho ali na porta, ouvindo e orando. Aí eu vejo todo mundo em paz, alegre. Mãe, não sei o que. Ela vai, filha, não sei o que. Eu digo, opa, Deus está aí, Jesus está aí. Aí eu, pum, na porta. Aí ela vem e recebe. Amém, igreja? Não, eu estou falando sério, eu faço isso. E às vezes até me escondo, tem um olho mágico lá, eu me escondo. Ela fala, quem está aí, vou orar para Deus mostrar. Aí eu faço um dedinho assim, ó. Então, igreja, presta atenção numa coisa aqui. O homem só é feliz quando ele tem duas coisas. Jesus no coração, reinando no trono, e uma família abençoada. Para a gente orar. Alexandre, cadê o Alexandre? Cadê o Alexandre? Vamos orar, meu irmão. Vem para cá orar. Deixa esse serviço por último aí. Agora nós vamos orar. O João Paulo já chegou, não? Não? Então vem para cá, Silvia, vem para cá, vamos orar aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, não morreu? Lembra aí, ó, cruz. Guarda isso aí. Cruz. E o segundo lugar que foi posto o corpo dele foi onde? Num sepulcro, num túmulo de pedra. Amém? Que ninguém nunca havia sepultado lá. Amém? Cruz, sepulcro. Onde ele foi pendurado? Cruz, gente, vamos lá. Ó, eu já ensinei. Cruz, sepulcro. Onde ele foi pendurado? Na cruz. O corpo dele foi pendurado, todo mundo viu. Não viu? Quando tiraram o corpo da cruz, levaram o corpo para onde? A carne para onde? Para o sepulcro. Ao terceiro dia, quem ressuscitou ele? Ele foi visto por Maria Madalena e outras Maria. Amém? Em primeiro lugar, foram elas. E aí os falsos profetas querem usar isso aí para dizer que existe pastora. Quantos pastores, irmão, que acreditam que existe pastora na Bíblia e não tem na Bíblia? Aí eles usam essa parte aí. Não pode ignorar as irmãs, as pastoras, as bispas, as apóstolas, as missionárias. Como pode? Se Jesus, foi a primeira a ir lá na ressurreição, a primeira que viu Jesus ressuscitado foi mulher. Como é que pode? E Jesus ainda deu uma ordem: ide, pregar o evangelho por toda criatura, em todas as nações. Foi isso que ele falou? Ele falou, vai anunciai aos meus discípulos que eu vivo, que eu reino para sempre. Morto fui, ressuscitado estou e vivo estou para sempre, reino para sempre. Só isso foi o recado que Jesus deu para ir lá e falar aos discípulos. Ele não falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele falou para o homem. Ele falou para os discípulos. Ele falou para nós. E não é menosprezando as irmãs, porque, ó, capacitada por Deus para fazer o que está fazendo ali. Capacitada por Deus para trazer louvor da harpa e deixar Deus usar.
como na reunião de obreiro, Deus usou a senhora. Capacitado por Deus. Esse é o papel de vocês. Usar para fazer bolo, fazer comida, ajudar a limpar a igreja, organizar a igreja, cuidar de criança. Quem é aqui, o homem aqui, que tem capacidade para cuidar de criança? Eu fiquei com 2, eu fiquei doido. Lá no hospital, a minha filha subiu com a minha esposa, que não podia subir 3, e nem as crianças podiam entrar, e eu fiquei com as 2. Eu falei, Jesus, volta logo, Maranata. Porque não é fácil não, viu? E a pequenininha dá um drible, meu irmão. Olha, Jesus para segurar aquela pequenininha, viu? E eu, Maitê, bagunçando aquele papel do hospital e jogando tudo no chão. Eu digo, meu Jesus, segura ela. Maitê, vem cá, Maitê. Aí colocava no colo aqui, ela pulava. Eu falei, meu Pai eterno. Então, igreja, presta atenção aqui. E elas têm um dom. Elas têm um dom de cuidar de 2 crianças, cuidar de casa, comida, lavar roupa, arrumar tudo, mandar para a escola uma, cuidar da outra, sei o quê. E ainda quando chegar de noite, ainda tem que estar assim para o marido. É sábia ou não é, mulher? Ah, nós não sabemos não. Nós não sabemos não. Amém, igreja? Agora, olha quanto talento elas têm. E outra coisa, ó. E louva que é uma bênção. Ministro louvor que é uma bênção. Mas para estar aqui, eu sou a líder da igreja, eu sou a pastora tal. Aí não está na Bíblia não. Só que as irmãs que receberam esse cargo têm uma raiva quando eu prego isso. Quando o apóstolo prega isso. E quando os pastores da verdade pregam isso. Da verdade. Os que já se corromperam, não. Aí já aceitaram tudo. Amém? Aprenderam? Então, igreja, a mulher ela tem muito talento para a obra de Deus. Menos para estar em cima de um púlpito aqui tomando conta de igreja. E recebendo um título que Jesus não deu. Pastor, por que o senhor falou isso? Eu não sei. Quem sabe tudo aqui é Jesus. E se ele está falando, é porque tem gente aqui, e no Brasil e no mundo, que precisa aprender. E as palmas, louva a Deus. Está encerrado. Vamos orar, irmãos.